Boa noite, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. É uma bênção nós podemos estar juntos, mesmo que distante fisicamente, mas num só espírito. E nós vamos nessa noite compartilhar com os irmãos sobre a força do alto, a força do céu na luta contra o coronavírus e contra toda e qualquer coisa que se levante contra a igreja. Então, eu gostaria de orar contigo. Feche seus olhos aí onde você está, sossegue o seu coração. É muito importante nesse momento você se aquietar para você poder receber da palavra. Às vezes é uma agonia tão grande que a gente mesmo dentro de casa não consegue sentar para receber. Eu quero que você cultue ao Senhor nessa noite. Feche os seus olhos, volte-se para o seu espírito e vamos orar. Pai, nós nos voltamos para o nosso espírito, ó Deus, e pedimos que o Senhor possa liberar dos céus uma palavra viva que gere vida, fé no nosso coração. Nós nos expomos à influência da Tua palavra nessa noite e queremos ser edificados, fortalecidos e avançar nela e através dela, em nome de Jesus Cristo. Nós temos presenciado um panorama atípico no nosso país e no mundo todo. E o que está acontecendo tem um aspecto natural e um aspecto espiritual. Já falei isso outras vezes. O aspecto natural é que existe aí um vírus, o Covid-19, da família do coronavírus. Então é um fato que existe aí algo que está atormentando o sossego de todo mundo. Mas existe também um aspecto espiritual. Então é cumprimento da palavra. Por quê? Porque é o que foi escrito há milhares de anos atrás. E que sinais do final dos tempos seria exatamente a propagação da maldade, filho se levantando contra pai, pai se levantando contra filho, terremotos, tantas coisas que nós já presenciamos. E também peste, vírus, praga. Isso é algo que está descrito no Evangelho de Mateus e em tantos outros livros da Bíblia Sagrada. Agora, existe um aspecto natural e existe um aspecto espiritual. Então, naturalmente falando, nós vamos nos cuidar e vamos fazer tudo aquilo que é recomendado pelas autoridades competentes. Mas existe também um aspecto espiritual. E nós sabemos que é Deus que nos protege, é Deus que nos guarda. E a grande pergunta e a leitura que nós temos que fazer nesse momento é: o que Deus está requerendo de nós nessa situação? Qual que é a nossa postura como igreja nesse tempo? Nós nascemos no tempo certo, pode ter certeza. E Deus, Ele tem preparado a igreja para situações como essa. Então, o que Deus está requerendo de mim e de você como igreja? Nós somos a igreja. Então nós vamos vigiar, que são as recomendações, aquilo que é necessário, mas também nós vamos orar. Nós vamos orar porque nós acreditamos num Deus que pode todas as coisas. Nós temos dito que o túmulo está vazio, mas que o trono não está vazio. O trono sempre se manteve ocupado. Então, a pandemia do Covid-19, ele atinge não somente o Brasil, mas ele atinge todas as nações, e ele está trazendo uma crise de saúde pública sem precedente nos nossos dias. Mas não somente uma crise na saúde pública sem precedente, também existe aí uma crise financeira histórica, não somente na nossa cidade, não somente no nosso país, mas por todo o mundo. Na saúde pública nós temos presenciado hospitais lotados, nós estamos vendo aí tantas pessoas procurando, além daquilo que tem constantemente, as enfermidades, doenças e as pessoas que se tratam no dia a dia. Agora vem também essa situação na saúde pública, que infelizmente não estava preparada para esse acontecimento. Tem uma crise financeira, há um medo muito grande por parte de uma grande leva de pessoas no Brasil. Por quê? Porque pode ocasionar uma crise financeira e isso pode vir a se tornar um caos, dependendo da quantidade de tempo que isso vai perdurar. Nós temos, por um lado aí, nós temos empresários que estão com medo de falência, de não cumprir com seus compromissos com fornecedores, com funcionários e com o próprio governo. Nós temos aí os empregados que também estão com medo de perder o emprego, de não ter o sustento da família. Nós temos, por outro lado, aqueles que são autônomos, que dependem
da venda do dia a dia, que dependem, o seu sustento depende daquilo que eles produzem diariamente. Temos o pessoal de linha de frente, temos aí os médicos, temos enfermeiras, pessoal que trabalha na limpeza, na segurança pública, tantas pessoas. Agora, qual que é o nosso papel nesse tempo? De angústia, de dor, de medo, de ansiedade e de pânico. Eu vou dizer para você, sem medo nenhum de errar, nós precisamos aproveitar todas as oportunidades que surgirem, sejam elas boas, sejam elas ruins. Para quê? Para poder declarar que existe uma resposta em Cristo Jesus, que Jesus continua sendo o mesmo, Ele é imutável. O autor de Hebreus, no capítulo 13, versículo 8, ele diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, Deus é imutável. Ele é o mesmo antes, durante e depois do Covid-19. E a segunda coisa que nós precisamos, que é necessário compreender, e isso tem mexido demais com o meu coração, é que todo recurso humano, por maior que ele seja, eles são insuficientes em uma hora como essa. E somente Deus pode nos ajudar. Porque nós lutamos contra algo que nós não podemos pegar, nós não podemos ver, mas que Ele está aí, escondido, está em todo lugar. Então aí nós vemos a fragilidade do recurso humano diante de uma situação como essa. A pessoa tem dinheiro, mas não tem com que gastar. Ela tem condição de viajar, mas ela não pode viajar. Então ela pode ter o melhor plano de saúde que existe, mas se perdurar do jeito que está, ela não vai ter um hospital para ir. Então nós dependemos completamente de Deus. E é por isso que eu quero compartilhar contigo nessa noite sobre a força que vem do alto na luta contra o Covid-19, contra o coronavírus, ou contra qualquer outra coisa que aconteça na minha vida e na sua vida. E eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 1 ao verso 4, e vamos ler também o versículo 12. E durante a mensagem nós vamos estar passeando por esse capítulo, que é um capítulo extenso, mas nós vamos lendo ele paulatinamente. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 1 ao verso 14. Você pode abrir a sua Bíblia, então você pode acompanhar, que ele está sendo aí projetado no vídeo. Está escrito assim: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo, e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. Judá se levantou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Verso 12 está escrito assim: nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. A Bíblia diz aqui nesse texto que Judá estava prestes a ser atacado pelo poderoso exército de Edom, uma nação que servia e cultuava deuses falsos e que tinha o intuito de destruir o povo de Deus. Então, quando Josafá fica sabendo dessa notícia, de que Judá ia ser invadida, ele ficou desesperado, sem saber o que fazer. Mas Josafá era alguém que tinha experimentado tantos livramentos de Deus. E Josafá, então, o texto diz que ele confiou que Deus era mais forte do que o exército que se levantou contra ele. Josafá acreditou que o Senhor poderia livrar Judá não somente do ataque do inimigo, mas de qualquer desastre que pudesse vir. Preste atenção, você que está me assistindo nessa noite. E é importante nós entendermos algo aqui com esse homem de Deus, que a nossa capacidade de reagir e responder aos problemas desta vida, elas vão ser determinantes para nós termos vitória ou então fracasso na nossa vida. Olha o que Josafá disse em oração. Vai ser projetado aí no seu vídeo também, 2 Crônicas capítulo 20, verso 9. Josafá, o texto diz que ele teve medo quando ele ficou sabendo que o exército viria sobre ele. E então ele vai aqui fazer uma oração. Olha o que diz o verso 9. Se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nessa casa, e nós clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás.
Josafá sabia que ele poderia clamar e que o Senhor não somente ia ouvir a sua oração, como também livraria Judá daquele ataque do inimigo. Ele confiava no poder e na fidelidade de Deus, independente das circunstâncias. Então, mesmo diante da ameaça de nações muito mais forte, muito mais poderosa, mesmo diante de ameaça de praga ou de doença, ele faz essa oração. Josafá, ele clamava, e é exatamente isso que nós, como cristãos, como povo de Deus, nós temos que fazer diante de qualquer crise, seja do Covid-19, seja do coronavírus, seja da H1N1, seja de dengue, seja de qualquer coisa que se levante contra nós. Então, é nessa hora, um momento muito importante que nós podemos observar a forma como que muitas pessoas se comportam, a maneira como muitos cristãos, eles agem diante de uma situação como essa. Às vezes algumas pessoas que servem a Deus, até amam ao Senhor, elas começam a murmurar por tudo aquilo que está acontecendo. Elas começam a reclamar de Deus, por que Deus tem permitido tais coisas. Outras pessoas abandonam a fé, e aqui eu quero te fazer um alerta extremamente importante, querido. Porque quando surge algo como isso, existe um temor muito grande no coração das pessoas. Mas no decorrer dos dias, as pessoas afrouxam na fé. E às vezes a pessoa fica prostrada dentro de casa num sofá, o dia todo mexendo em rede social, o dia todo a indústria pornográfica soltou, liberou gratuitamente acesso à pornografia. Então é um perigo muito grande, nós vamos compartilhar durante a palavra isso. Aquilo que de início ela traz um temor ao nosso coração. Depois nós podemos cair no comodismo e ser engolido e ser tragado por tudo aquilo que o diabo vai vomitar através da mídia, seja televisão, seja redes sociais, seja o que for. Então é nessa hora que nós podemos observar a forma como nós, como cristãos, vamos nos comportar. Se nós vamos permanecer na presença de Deus, ou se nós vamos desistir do ministério, se nós vamos abandonar a fé, se nós vamos andar no mesmo padrão que o mundo anda. Mas é muito importante nós entendermos e aprendermos aqui com Josafá, que sempre existiu, existe e existirá uma saída correta em Deus. Então Josafá é um exemplo para nós. Através do exemplo dele, nós podemos aprender lições extremamente importantes sobre como reagir de forma sábia, de forma efetiva no meio das guerras. E é sobre isso que eu quero compartilhar contigo esses passos que Josafá tomou, que conduziu ele e Judá à vitória. Então ele teve alguns passos e nós vamos aprender. Primeira coisa, vai ser projetado aí também no seu vídeo, a força do alto na luta contra o coronavírus. Ele vem primeiramente quando nós reconhecemos a nossa fragilidade e dependência de Deus. Toda essa situação, como outras que já aconteceram, só mostra para mim e para você que todo e qualquer recurso humano, ele é insuficiente para a nossa proteção, se Deus não colocar as mãos. Eu não sei você, mas às vezes eu fico pensando em quantos livramentos que Deus fez na minha vida, na minha família e em tantas pessoas que nós não vimos. Quantas coisas que nós nem agradecemos porque o livramento foi tão grande, mas foi algo que nós não vimos. E a Bíblia diz que os anjos do Senhor são espíritos ministradores em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Primeiro aspecto para receber a força que vem do alto: reconheça a sua fragilidade e dependência total de Deus. 2 Crônicas capítulo 20, no verso 3, que vai ser projetado aí na tela, está escrito assim: então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. Josafá, ele reconheceu a fragilidade. O texto diz que ele teve medo, ele reconheceu a situação dele, ele foi buscar socorro em Deus. E é o que nós devemos fazer, confiar em Deus, mesmo se nós tivermos com medo. Isso aqui mostra que Josafá, mesmo sendo um rei de Judá, mesmo tendo comunhão com Deus, mesmo sendo alguém que estava num alto posto, alguém que ele tinha tido uma certa experiência com Deus, ele teve medo, quando ele ficou sabendo que ele seria atacado. Josafá era um homem comum, que tinha sentimentos como qualquer um de nós, como eu e como você. Por isso o primeiro passo para quem deseja receber essa força do alto, é reconhecer os seus medos e a sua fraqueza. E eu quero que você entenda isso de maneira correta. Você declarar para Deus que está com medo dessa situação. Algumas pessoas perguntam para mim: pastor, o senhor está com medo? Eu estou com medo. Agora o medo não me domina. Presta atenção, ter medo, esse sentimento do medo, não quer dizer que você não tenha fé. Não quer dizer que é falta de fé.
Se algo tem te assustado, se algo tem me assustado e causado medo, eu não vou ter vergonha de chegar para Deus e dizer. Por quê? Porque Deus me conhece, Deus conhece você, Deus conhece a nossa estrutura. Então eu tenho um sentimento de medo, mas eu tenho um sentimento de dependência do Senhor. O medo não me domina. Existe um texto em Provérbios capítulo 15, que diz que o além e o abismo estão descobertos diante de Deus, quanto mais o coração dos filhos dos homens. Deus conhece a minha estrutura. O Salmo 139, o texto, o salmista diz: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetra os meus pensamentos. O versículo 3 diz: o Senhor esquadrinha o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Eu gosto muito de um texto que está em 2 Timóteo capítulo 2, verso 19, que diz: entretanto o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece aqueles que lhe pertencem. O Senhor me conhece e o Senhor conhece você. O Senhor nos conhece. E quando nós mostramos para Deus a nossa fragilidade, e nós pedimos a Ele socorro, e nós dependemos dEle, Ele age em nosso favor, como Ele fez com Josafá. Uma coisa é você estar paralisado, você está preso num espírito de medo. E outra coisa é você dizer: Deus, a minha fé é insuficiente se o Senhor não me guardar, se o Senhor não fizer o que precisa ser feito. O texto diz que naquele momento o rei foi tomado por medo, mas ele escolheu confiar em Deus. E nós devemos fazer a mesma coisa diante dos problemas. Tem uma frase de um pastor americano que ele diz que coragem é a resistência ao medo. Coragem é o domínio ao medo, e não a ausência de medo. Então eu quero que você entenda que existe um medo que ele é benéfico. Uma pessoa não atravessa uma avenida com alto tráfego, de olhos fechados, porque ele tem medo de ser atropelado. Então, esse medo é bom, ele te guarda, ele te protege. Agora o medo que causa estresse na sua vida, que causa ansiedade, que causa depressão, que te petrifica, que te paralisa, isso não vem de Deus. E eu quero fazer um paralelo contigo exatamente aqui. Eu estou falando de um medo que causa dependência de Deus, e não que te trava. Coragem não é ausência de medo, coragem é não ser dominado pelo medo. Porque paralelo a isso, tem pessoas que têm um excesso de confiança. Eu vou dizer para você, escute, você ter confiança é muito bom. Você ter confiança para fazer algo é muito bom. Você ter uma confiança profissional é muito bom. Agora o excesso de confiança ele pode ser perigoso. Por quê? Porque o excesso de confiança pode gerar arrogância. Ele pode gerar independência dos outros e independência de Deus. Quando eu digo assim, olha, eu tenho um excesso de confiança em algo que eu sei que eu sou bom, aquilo vai me fazer desprezar os outros, esnobar outras pessoas. Então o excesso de confiança, ele pode nos fazer pensar que tudo tem que ser do nosso jeito. E nem tudo tem que ser do meu jeito e do seu jeito. Nós sempre falamos de dependência, falamos de independência e falamos de interdependência. Que eu e você não sejamos pessoas dependentes, e nem pessoas independentes, mas sejamos interdependentes. Nós precisamos uns dos outros. Por quê? O que é que faz uma pessoa não querer ler a Bíblia? Ele acha que conhece mais. Eu já cheguei com muitas pessoas e falei para ela a respeito de algumas coisas. Nós vamos ter agora uma escola de profetas. Nós vamos estar sendo ministrado online, talvez por uma das melhores equipes do Brasil, comandada pelo pastor Theo Hayashi, que ele é o fundador do Dunamis Movement. Ele é pastor sênior da igreja Zion, em São Paulo, uma igreja relevante, grande. E ele também foi o coordenador geral do Descende Brasil. E às vezes eu fico imaginando, eu tenho insistido tanto com algumas pessoas para fazerem. Mas sabe por que alguns não fazem? É porque eles acham que não precisam. Eles acham que já sabem aquilo que precisam saber. Porque, querido, quando nós dependemos do Senhor, nós sempre vamos ter algo para aprender. Às vezes o excesso de confiança faz com que um jogador de futebol não treine. Às vezes o excesso de confiança extremo faz com que um músico ele não ensaie, porque ele acha que ele é bom demais. O excesso extremo de confiança nos faz acreditar que nós não precisamos de outras pessoas. Nos faz acreditar que nós não precisamos orar, que nós não precisamos jejuar com mais intensidade. Escute, querido, nós temos que ter muito cuidado com isso. Por quê?
Porque nós precisamos e dependemos do Senhor. O medo nos leva a orar, ele nos leva a buscar Deus. Porque quando você sabe que você não tem controle sobre a situação, só Deus pode fazer. E quando você tem esse medo saudável, então você vai orar com humildade. Você vai dizer: Senhor, eu não dou conta. Se o Senhor não intervir, eu estou perdido. E essa tem sido a minha oração nesses dias. Eu creio, tenho declarado a palavra e tenho dito: Senhor, se o Senhor tirar as mãos, eu não tenho como escapar disso. Josafá reconheceu a sua situação, ele reconheceu o problema, ele foi buscar socorro em Deus. Agora olha aqui para mim, que eu quero falar um pouquinho para você sobre esse medo que paralisa, esse medo que adoece e esse medo que te faz bem. O medo que te leva a depender de Deus. Josafá teve um medo, mas foi um medo rápido, e esse medo que ele teve o levou a buscar a Deus. É diferente de pessoas que vivem semanas, meses e anos com medo até da própria sombra. Então eu não sei qual que é o seu problema nessa noite, você que está me assistindo. Eu não sei qual é o seu medo, eu não sei o que te perturba. Existe um médico, o doutor Afonso Salgado, ele é médico em Londrina. Ele afirma que cada 5 minutos que nós estamos expostos a notícias ruins, e nós não processamos essas notícias de forma correta, ou seja, nós engolimos tudo isso sem filtrar, ele diz que isso gera 5 horas de baixa imunidade. Está entendendo o que eu estou te dizendo? Doutor Afonso Salgado, ele diz isso, que cada 5 minutos que você é exposto a notícias ruins, isso vai gerar 5 horas de baixa imunidade, ou seja, nós vamos estar mais predispostos a pegar qualquer tipo de doença. Então, se você somar aí 20 a 25 minutos de notícia ruim por dia, pode nos levar a ficar 24 horas com baixa imunidade e vulnerável, extremamente, vai baixar, vai cair a nossa imunidade, e nós vamos estar mais expostos a adquirir doenças. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos filtrar e controlar as nossas emoções. Nós não vamos ingerir esse veneno que vai potencializar um eventual contágio, até mesmo pelo coronavírus, pelo Covid-19. Então nós temos que aprender a filtrar aquilo que nós estamos escutando, porque se nós nos expormos 25 minutos, é um dia todo com a imunidade mais baixa. Eu estou te falando aqui, isso é a fala de um médico, de alguém que trabalha nessa área. E o que nós devemos fazer? Preste atenção. Existe um medo saudável que nos leva a depender de Deus. Existe um medo que baixa a nossa imunidade. Preste atenção, se a base de toda ansiedade, se a base de todo estresse, se a base de todo problema emocional é o medo, o maior antídoto contra o medo, segundo a Bíblia, é o amor de Deus. A Bíblia diz em 1 João capítulo 4, verso 18, está escrito assim: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Existe um outro texto que Jesus diz em João, agora no Evangelho de João, capítulo 14, verso 27, ele diz: deixo-vos a minha paz, e a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo dá. Ele diz: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ou seja, não tenha medo. Escute, é muito importante nós entendermos isso, que para nós recebermos a força do alto, contra tudo aquilo que está acontecendo, nós vamos reconhecer a nossa fragilidade e dependência de Deus. Nós vamos crer que Deus é maior do que todas essas coisas. A segunda coisa que nós precisamos para receber essa força que vem do alto é entender o valor espiritual da busca coletiva. Deixa eu dizer algo para você, querido. Igreja não são 4 paredes. Igreja é eu e você. Existe um desespero muito grande aí, não somente nas empresas, mas também nas igrejas. Por quê? Porque a igreja precisa de entrada, precisa de dinheiro. E agora as pessoas não estão vindo ao culto. Como é que elas vão contribuir? Como que a igreja vai se manter? No nosso caso aqui, nós atendemos centenas de pessoas, gratuitamente. Nós temos trabalho social, eu acredito que mais de 500 pessoas nos locais espalhados. Como que nós vamos suprir isso? Deixa eu dizer algo da parte de Deus para você. Se você é assalariado, recebe seu salário, continue dizimando. Independente de você estar assistindo um culto presencial ou então pela TV. Se você não está recebendo nada, se você não está vendendo, fique na paz do Senhor Jesus. Você não precisa ofertar e não precisa dizimar. E eu estou te dizendo aqui como seu pastor, se você estiver passando necessidade, passando fome,
você ou qualquer pessoa dessa igreja, você pode me procurar, que nós vamos fazer de tudo para suprir a sua vida. Então preste atenção. Então, se você não está presente para assistir um culto, mas você pode assistir na sua casa. Se não tem o seu discipulador, se não tem reunião da célula, se não tem Tadel, você pode ter o seu devocional diário. Agora, deixa eu dizer algo para você que eu entendo aqui. O valor espiritual da busca coletiva. Não interessa se nós estamos presencialmente ou se nós estamos espalhados por essa cidade, se nós estamos espalhados por essa região. Se nós estivermos ligados num só espírito de maneira coletiva, isso vai potencializar o poder da nossa oração. É extremamente você compreender isso. Hoje foi decretado um dia do jejum pela autoridade máxima do nosso país, o presidente Jair Messias Bolsonaro. Querido, preste atenção. Ele é o meu presidente, é o seu presidente, quer você queira, quer não, quer você concorde, quer não. E a nossa responsabilidade é orar pelas autoridades que foram constituídas. Eu orei pelo ex-presidente, orei pelos outros que vieram, orei pelo Lula, orei pela Dilma, orei pelo Michel Temer, e estou orando pelo Bolsonaro. Oro com todas as forças e falo com toda a convicção do meu coração. Nós temos que orar pelas autoridades estabelecidas por Deus. Agora, existe um valor espiritual agregado na busca coletiva, independente do lugar onde você esteja. E hoje foi declarado esse jejum. E eu sei que você que está me assistindo, você fez a sua parte. Você orou, você jejuou e você ajudou a pressionar o mundo espiritual, as trevas para recuar. E nós temos declarado que esse vírus ele vai ter que ser banido da face da terra em nome de Jesus. Então Josafá entendeu o valor, ele entendia o valor espiritual da busca coletiva. E nessa mesma passagem bíblica, nós vemos que depois de Josafá buscar Deus, ele ordena que toda a nação de Judá fizesse o mesmo. Josafá, ele teve medo, mas ele busca ao Senhor, e ele clama, e ele diz, olha, venham. Olha o que diz o versículo 3, está sendo projetado aí no seu vídeo. Então Josafá teve medo, e se pôs a buscar ao Senhor. Você e eu, nós não vamos ter medo e vamos ficar acuado, escondido, com medo, sem viver de maneira alguma. O texto diz que ele teve medo e se pôs a buscar a Deus. Mas além disso, o texto diz que ele apregoou um jejum em todo Judá. E o versículo 4 diz, e Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também todas as cidades de Judá veio gente para buscar a Deus. Escute, se nós nos juntarmos de todos os lugares, não importa de onde seja, nós vamos potencializar a oração, nós vamos potencializar o jejum. Israel estava escravizada no Egito por 430 anos, e a Bíblia diz que aumentou o clamor de Israel lá no Egito, e o texto diz que Deus viu a aflição, que Deus escutou o clamor, e que Ele veio para ajudar. Existia uma cidade que estava condenada, cidade de pessoas ímpias, e Jonas foi enviado. Ele não quis ir para lá porque era uma cidade muito pecadora, e depois de ser levado por Deus à cidade, ele prega, e quando o rei escuta, ele não somente aceita, como ele manda toda a cidade, e até os animais, orarem e jejuarem em sinal de arrependimento. E Deus então livra toda uma cidade, eram milhares de pessoas, e nós vamos ver por toda a Bíblia, o poder da igreja, o poder de pessoas que oram. Jesus disse, olha, se 2 ou 3 concordarem a respeito de alguma coisa, aquilo que vocês ligarem na terra será ligado nos céus. Uma coisa é eu orar, uma coisa é nós orarmos como igreja. Isso potencializa a manifestação da graça, da misericórdia e do poder de Deus sobre a nossa vida e sobre a nossa nação. O texto diz que, e esse texto é bem claro, o rei sabia que a verdadeira ajuda vinha do alto. Nós vamos fazer tudo aquilo que cabe a nós fazermos, porque aquilo que eu posso fazer, Deus não vai mover um dedo para fazer. Agora aquilo que eu não posso fazer, Deus moverá os céus e a terra, e manifestará a sua graça, e manifestará a sua bondade em nosso favor. Ele sabia que a ajuda vinha de Deus, ele não tinha controle sobre aquela situação, e isso levou ele a buscar a Deus em oração. Deixa eu dizer algo para você, busque a Deus, e incentive outras pessoas a confiar em Deus e a buscar em Deus. Nesse momento de medo, de desespero, que tantas coisas têm acontecido no mundo, nós temos que agir como esse rei, como Josafá,
e lembrarmos que nós servimos a um Deus todo-poderoso, a um Deus misericordioso, e ao invés de nós ficarmos inflamando, declarando relatórios negativos, espalhando más notícias e provocar mais medo ainda, a nossa postura como cristão tem que ser diferente, tem que ser confiar no Senhor, e nós precisamos dizer para todo mundo, para o vizinho, para a família, para as pessoas que estamos perto, que Jesus Cristo é o Senhor, que o túmulo está vazio, mas que o trono não está desocupado. Nós precisamos declarar que Jesus Cristo, Ele cura, Ele salva, Ele liberta e Ele batiza com o Espírito Santo. Nós podemos declarar, existe uma frase de A.W. Tozer que ele diz assim, olha, um mundo assustado, ele precisa de uma igreja corajosa. Um mundo desesperado, um mundo com medo, um mundo com pânico, ele precisa de uma igreja corajosa. Escute, coragem não é ausência de medo, é não ser dominado pelo medo e confiar no Deus Todo-Poderoso. Vai ser projetado na sua tela o texto que foi usado nesse dia de jejum pela nossa nação, está em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, que diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Escute o que eu vou te dizer. As reuniões para oração coletiva têm resultados tremendos. Há sempre um grande benefício espiritual. E nós podemos orar de maneira coletiva, buscar a Deus de maneira coletiva, mesmo estando distante. Então, quando existe pessoas orando, agora mesmo, por iniciativa deles mesmos, pastor Michel, com os jovens dos inconformados, estavam aqui na praça, mantendo o padrão saudável de distanciamento, mas orando e clamando. Sabe por quê? Isso incendeia o nosso coração. Isso promove o incendiar no coração de quem vê, de quem passa e quem vê. Porque isso parece loucura, mas nós sabemos em quem nós temos crido. E nós sabemos que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos e pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Então, à medida que outros buscam contato com Deus, nós somos encorajados a buscar também de forma mais eficaz, de forma mais sistemática. E eu quero falar para ti sobre essa dinâmica espiritual que é sugerida na Bíblia, que ocorre quando duas ou mais pessoas perseveram juntamente na fé, orando, buscando a Deus, orando no Espírito. O poder de oração de cada participante, ele não é somente somado. Uma coisa é eu orar, uma coisa são duas pessoas orarem, 3 pessoas, mas quando 4, 5, 10, isso multiplica, não é uma soma. Segundo os textos que vão ser colocados aí no seu vídeo, Moisés diz em Deuteronômio capítulo 32, verso 20, ele diz assim, olha, ele diz que uma pessoa do povo de Israel, com a ajuda de Deus, uma pessoa perseguiria 1000 inimigos, mas ele diz, 2 perseguirão a 10.000. Ele diz que um persegue a 1000, mas que 2 perseguem a 10.000. Não é uma soma, é uma multiplicação. Josafá sabia desse princípio espiritual. É por isso que nós precisamos estar andando em unidade, vinculados no mesmo espírito, para junto clamarmos como igreja. Ainda projetado na sua tela está o texto de Levítico capítulo 26, verso 8. A Bíblia diz que 5 perseguirão a 100. 5 perseguirão a 100. Mas o texto diz que 100 perseguirão a 10.000. Então eu quero te desafiar a você convidar a sua célula, para você estarem fazendo propósito de oração, propósito de jejum, propósito de clamar a Deus, para que Ele sare a nossa terra. A terceira coisa que nós vamos aprender aqui nesse texto, é primeiro reconhecer a nossa fragilidade e dependência de Deus, segundo entender o valor espiritual da busca coletiva, mas o terceiro é crer nas promessas de Deus. Crer nas promessas de Deus. Você que está me assistindo, receba isso com o coração correto. Escute, nós podemos requerer de Deus as promessas que são nossas. Não abra mão de nenhuma das promessas feitas por Deus. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E tendo Deus prometido, certamente Ele cumprirá. Nos versículos de 5 a 12, nós vemos a oração que Josafá, ele faz diante daquela ameaça. Quando os inimigos estão ali se aproximando, ele se lembrou de todos os livramentos, das vitórias que Deus havia dado a ele no passado. E ele simplesmente requereu de Deus o cumprimento das promessas. Ele lembrou o Senhor das promessas. Olha, vai ser projetado aí no seu vídeo, 2 Crônicas, capítulo 20, do versículo 5 a 11, diz assim. Isso aqui é um modelo de oração.
Se firme nesses dias na promessa de Deus. Pegue. Vai ser projetado ao término dessa palavra o Salmo 91. Você pode pegar esse salmo e pode declarar. Coloque na primeira pessoa. Lá está escrito assim no verso 1 do Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Traga para a primeira pessoa e diga: eu que habito no esconderijo do Altíssimo. Eu habito, eu moro, eu não visito o esconderijo, eu habito no esconderijo do Altíssimo, e à sombra do Onipotente, do Todo-Poderoso, eu vou descansar. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 1, aquele que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Nós vamos aprender aqui com Josafá a requerer o cumprimento das promessas de Deus sobre as nossas vidas. Olha o que diz o verso 5. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Isso aqui é uma declaração de fé em Deus e na sua palavra. O verso 7 diz: porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel, e não deste para sempre a posteridade de Abraão teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo... Olha o que diz o verso 9, irmãos, tremendo. Josafá pega a palavra, ele requer a promessa, ele diz: olha, se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste, vírus, desgraça, o que quer que seja, ou a fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa e diante de ti, pois o teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Verso 10. Agora pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, cuja terras não permitiste Israel invadir, quando vinha da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que eles dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Preste atenção, querido. Isso aqui não é colocar faca no pescoço de Deus. Não, 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 não. Isso aqui é você chamar a existência. A Bíblia diz que Deus é o Deus que vivifica os mortos, e que chama a existência o que não existe como se já existisse. Nós vamos pegar as promessas e dizer: Senhor, está escrito aqui na tua palavra, Senhor. Nós queremos trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. Nós tomamos posse das promessas descritas na tua palavra. Está escrito que nenhuma parte, que nenhuma prega, que nenhuma praga, nenhuma peste nos atingirá. E no final da oração, ele disse o seguinte, olha só o que diz o verso 12. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Preste atenção, você que está aí do outro lado. Essa aqui é a oração. Ao mesmo tempo em que buscou a Deus em oração, Josafá fundamentou a sua petição nos alicerces firmes das promessas de Deus. Sabe quando é que nós oramos com mais eficácia, com mais eficiência? Quando nós afirmamos as nossas petições, as nossas orações, nas promessas daquele que tem o zelo pela sua palavra e tem a fidelidade em cumprir com todas as suas promessas. É bem provável que a maioria de nós estejamos com medo e preocupado com aquilo que vai acontecer. Mas nós vamos continuar olhando para Jesus, vamos continuar crendo nas promessas dele, porque a Bíblia diz que se a nossa esperança em Deus se resume apenas a este mundo, nós somos o mais infeliz, o mais miserável de todos os homens. Então ele disse isso para nós. Em João capítulo 16, 33, ele diz: olha, essas coisas vos tenho dito para que tenhais em mim, no mundo passarei por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Escute, sabe o porquê do nosso desespero? Porque nós temos vivido uma fofolândia evangélica. Quando nós pegamos a história dos heróis da fé, de homens que mudaram este mundo, que revolucionaram a história do cristianismo, foram homens que a Bíblia diz, homens dos quais o mundo não era digno. Quando nós olhamos a história de homens que, sabe, eles foram à frente para poder pregar o evangelho, nos países chamados de cortina de ferro, nos países onde há perseguição religiosa, é o lugar onde eles mais veem a manifestação da glória e do poder de Deus.
porque foge do controle deles. Escute, esse é um tempo que nós temos que aprender a ter paz no nosso coração. Por quê? Porque nós temos que temer aquele que não pode matar somente a alma, mas que pode fazer perecer no inferno a alma do ser humano. Nós amamos o Senhor, nós tememos ao Senhor, nós servimos ao Senhor, então nós vamos aprender a confessar as alianças e as promessas de Deus, porque isso vai fazer com que você tenha consciência daquilo que Deus prometeu para você e para mim. Deus tem compromisso conosco, Ele é fiel, Ele vai fortalecer a minha fé, a sua fé, e vai aumentar a nossa esperança. Por que eu gosto de falar? Nós temos uma matéria no CTL que fala sobre isso. A confissão sistemática das promessas de Deus, ela tem pelo menos 2 efeitos espetaculares, tremendos nas nossas vidas. Primeiro, ela chama a existência daquilo que não existe como se já existisse. Segunda coisa, ela tira os nossos olhos da circunstância e do inimigo e nos faz voltar para Deus. E eu vou acrescentar mais uma, a terceira. Preste atenção, confessar as promessas de Deus são decretos proféticos contra as crises. Sabe, por quê? Porque quando nós abrimos a nossa boca e nós confessamos as palavras de Deus, a palavra de Deus, nós estamos liberando decretos proféticos, e isso se tornam vozes de ordem contra toda a ação do inimigo. Isso vai neutralizar toda e qualquer artimanha das trevas para tentar nos parar. Você vai ver no final do vídeo, o Salmo 91 vai ser passado e você pode confessar o Salmo 91. Quarta coisa, que é importante para receber a ajuda do alto, é aquilo que nós chamamos de adoração profética. É louvar e adorar a Deus antes da vitória. Irmãos, a adoração, ela tem um papel preponderante, sabe, no avanço e na conquista. É por isso que antes de Israel ir para a guerra, eles colocavam na frente exatamente os cantores, aqueles que tocavam, porque a adoração profética é louvar e adorar a Deus antes mesmo da vitória. Josafá confiou em Deus e ele fez com que o povo confiasse, mas ele fez muito mais do que isso. Ele louvou e adorou o Senhor antes mesmo da vitória contra o exército inimigo que se levantou contra Israel. E depois que ele começou a adorar a Deus, depois que ele começou a louvar a Deus, uma coisa surpreendente aconteceu. Olha só o que a Bíblia diz que aconteceu. É muito importante você entender isso, porque é muito fácil uma pessoa agradecer, adorar e louvar a Deus depois que ele viu a resposta ao seu clamor. Mas quando você age em atitude de fé e adora a Deus antes mesmo de acontecer aquilo que você deseja, que você precisa, então você movimenta o mundo espiritual. Olha aí na sua tela, e você que está com a Bíblia, o verso 18 diz assim: então Josafá se prostrou com o rosto em terra. Se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Versículo 19 diz assim: dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem ao Senhor, Deus de Israel. E diz o texto, em voz alta sobremaneira. Eles eram escandalosos, eles louvaram, eles adoraram em voz alta, sem medo e sem vergonha. E o versículo 22 diz assim, olha, quando começaram a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, que vieram contra Judá, e eles foram derrotados. Preste atenção, quando nós paramos de focar nos problemas, e nós começamos a louvar e a engrandecer o nome do Senhor, o inimigo é derrotado e nós recebemos a vitória. Tem muita coisa ruim acontecendo no mundo, mas nós temos que ter a certeza que Deus é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? O texto diz que quando o povo ouviu a voz de Deus, o medo foi substituído pelo louvor. Eles enfrentaram o exército inimigo, não com armas carnais, mas com adoração profética. A Bíblia diz que as armas da nossa guerra, da nossa milícia, não são carnais, e sim espirituais, poderosas em Deus, para destruir fortaleza, desatar nós, sofisma e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Cristo. A nossa guerra não é carnal, a nossa guerra é espiritual. Eu não sei o que está acontecendo nesse exato momento. Eu não sei se há um sistema maligno, diabólico, para poder melhorar a economia de país A ou B. Eu não quero saber se grupos políticos estão tirando proveito dessa situação. Eu não quero saber, o que eu quero saber é o seguinte: Deus continua no trono.
Escute, o diabo, ele não vai vencer a igreja, porque a igreja é do Senhor Jesus, e a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Nós não lutamos com armas carnais, nós vamos fazer aquilo que é recomendação da OMS, da Secretaria de Saúde, dos nossos governantes, mas nós temos algo que é muito maior do que tudo isso. Nós temos a palavra de Deus, nós temos um Deus que nós servimos, que nós amamos, e nós cremos que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, amém? E a quinta e última coisa, é lembrar que Deus é quem salva. Isso aqui mostra tudo o que está acontecendo, mostra a nossa fragilidade, a nossa incapacidade de resolver as coisas. Nós precisamos da força que vem do alto, para poder vencer esse vírus maldito que está se espalhando por todo o planeta Terra. E eu acredito que hoje houve um decreto na nossa nação, contra todo o levante das trevas. Olha só o que a Bíblia diz, no verso 22, a Bíblia diz que Deus respondeu o clamor de Israel, de Judá e de Josafá. Verso 22 diz assim, olha: quando começaram a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e Moabe, e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram derrotados. 23, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir, para os destruir e exterminar, e tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riqueza em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia se ajuntaram no Vale da Bênção, onde louvaram ao Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale de Bênção até o dia de hoje. A adoração profética preparou a vitória para eles. Eles não deram um tiro, não jogaram uma flecha, não fizeram nada. Não é verdade? É claro que naquela época não tinha tiro, porque senão o Gabriel Duarte ia pegar no meu pé que está ali. Mas preste atenção, querido. Eles sabiam do poder da adoração profética. Eles adoraram ao Senhor antes e adoraram o Senhor depois. O verso 27 diz assim: então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. Eu quero declarar nessa noite, que a vitória sobre os nossos inimigos, já aconteceu há mais de 2000 anos atrás no Calvário, na maior manifestação de amor deste mundo, Jesus Cristo, quando morreu e se entregou por nós lá no Calvário. Então essa vitória, ela já foi conquistada há 2000 anos atrás, e como igreja nós vamos nos posicionar. Essa palavra serve para nós em todas as áreas das nossas vidas. A única coisa que Deus pede para mim e para você é que nós confiemos no seu poder, porque a parte dele Ele vai fazer. Existe um salmo, Salmo 124, verso 8, diz assim, olha: o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. O meu socorro não está no gel, no álcool em gel. O meu socorro não está no distanciamento, até porque por mais que nós tentemos fazer tudo da melhor maneira possível, sempre nós vamos ver que nós deixamos um espaço. Nós vamos fazer tudo o que é recomendado, nós vamos fazer tudo aquilo que é pedido, mas nós vamos continuar crendo que o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra, conforme diz o Salmo 124, verso 8. No Salmos, capítulo 34, verso 4, o salmista diz assim: busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Salmo 46, verso 1 diz: o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio bem presente na adversidade. Aí você pode perguntar para mim assim: pastor, mas e se não acontecer o que nós estamos pedindo? E se acontecer de eu adoecer, ou de alguém adoecer na minha família? Pode acontecer, pode acontecer, pode acontecer. Mas escute, se eu entreguei a minha vida nas mãos do Senhor, o Senhor tem o melhor para mim. Existe um texto lá em Daniel, no capítulo 3, do versículo 15, 16, 17 e 18, que o rei Nabucodonosor joga lá Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha de fogo. E Nabucodonosor diz assim: vocês confiam no Deus de vocês? Então peça a Ele para livrar vocês desse fogo. E
os 3 amigos vão dizer: olha, nós vamos clamar, e se Deus quiser Ele vai nos livrar da fornalha ardente. Agora, se Ele não quiser, fica sabendo, ó rei, que nós não serviremos aos seus deuses, não adoraremos as suas imagens de ouro que levantastes. Em outras palavras, Deus é Deus, e nós servimos e amamos o Senhor, não por aquilo que Ele pode fazer em nosso benefício, mas por aquilo que Ele fez no Calvário, há mais de 2000 anos atrás. Então, independente do que aconteça aqui na terra, a Bíblia diz que nós devemos olhar para a salvação da condenação do inferno, que Ele nos dá em Cristo Jesus. E a salvação que Ele nos dá em Cristo Jesus é maior do que qualquer problema, é maior do que qualquer doença. Eu quero chamar o Ministério de Louvor aqui, e eu quero fazer um desafio para você que está aí me assistindo. Talvez se você nunca fez um compromisso de aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ou talvez você é alguém que está afastado dos caminhos do Senhor. Eles costumam chamar por aí de desviados. Ou talvez você está na igreja, você está congregando, você está dizimando, mas você se encontra frio. Romanos 5,8 diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Jesus Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. João capítulo 3, verso 16 diz: mas Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus é bom em todo tempo, independente do que possa acontecer. E você que está aí me assistindo, eu quero te desafiar, você aonde você está agora. Se você morresse agora, e você chegasse no céu, e na portaria Deus perguntasse para você: por que você quer entrar no meu céu? E por que eu devo permitir você entrar no céu? O que você diria a Ele? Eu vou dizer algo para você. Existe uma senha que dá acesso aos céus. É Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. A Bíblia diz que com o coração nós cremos, mas com a boca nós confessamos. E eu quero aí onde você está, se você nunca fez essa oração, e você deseja entregar a sua vida para Jesus como Senhor e Salvador, se tem alguém aí ao seu lado, seja um amigo, seja um parente, alguém da família, eu quero que essa pessoa abrace você, e eu quero que você repita essa oração comigo. Se você sabe que você tem andado distante de Deus, a Bíblia diz que todos pecaram, e que o salário do pecado é a morte, mas Ele diz também que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Feche os seus olhos, eu quero orar com você nessa noite. Não importa qual seja a sua dificuldade. Talvez você não tenha problema com vício, você não tenha problema com droga, você não tenha problema com pornografia, mas talvez exista um vazio existencial dentro do seu coração. Benjamin Franklin diz que todo ser humano, ele tem um vazio dentro de si, e esse vazio tem um formato de Jesus Cristo. Repita essa oração comigo, feche seus olhos, repita comigo e diga: Deus, eu peço perdão ao Senhor por todos os meus pecados, conscientes e inconscientes. Eu quero nessa hora te receber como meu Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Eu quero fazer um segundo apelo. Talvez você está me assistindo e você se afastou dos caminhos do Senhor por algum motivo, por alguma razão, e você não veio assistir essa live aqui, esse culto, por coincidência. Nós não acreditamos em coincidência, nós acreditamos em Jesuscidência. E se essa palavra falou ao seu coração, e você deseja renovar a sua aliança com Deus, eu quero que você repita essa oração comigo. Feche os seus olhos. Se tem alguém perto de você aí, que essa pessoa se aproxime de você e ore com você também. Pai, a tua palavra diz que o Senhor não se alegra com a morte do ímpio, que a tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor deseja que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade. E eu coloco agora essa pessoa que te conhece, que foi batizada, que foi ao encontro, que frequentou uma célula, que foi a um culto, mas que por motivos que não vem agora, ó Deus, nós queremos pedir agora, Pai, que o Senhor coloque as mãos sobre essa pessoa, que o Senhor coloque as mãos agora, impõe as próprias mãos do Senhor e restaure a fé, restitua a alegria da tua salvação, em nome de Jesus.